que a gente fala assim, é um grupo de catadores, mas quando você põe dentro de uma cooperativa ou quando você está nesse entorno, a maior parte das trabalhadoras são mulheres. Poucas brancas, as maiorias todas pretas. As mulheres são as que mais se articulam em torno da resolução de um problema. E a questão ambiental não é diferente. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Se você ainda não sabe, o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Aqui no Cena Rápida temos novos episódios quinzenalmente, às quartas, sempre no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, tá fácil. É só buscar por Desenrola Underline no Instagram e também tem o link aqui na descrição do episódio, junto com o link da nossa campanha de financiamento, que afinal, nosso jornalismo é diverso, periférico, independente e está sempre precisando de um apoio. Bom, esse é o episódio 13 e o papo é sobre a atuação de mulheres negras na pauta ambiental. E para isso, eu troquei uma ideia com a Helenita Rodrigues, que é catadora e uma das criadoras da cooperativa Recicla Vera Cruz, e também falei com a Ana Sanches, que é pesquisadora em temáticas socioambientais associadas às questões raciais. Papo bom demais para ouvir até o final. Bora lá desenrolar esse papo? Meu nome é Helenita Rodrigues, tenho 57 anos, mulher periférica, 3 filhos, casada, moradora aqui do Jardim Horizonte Azul há 37 anos. E eu trabalho com coleta seletiva, sou uma catadora de materiais recicláveis aqui na minha região. A Helenita é moradora do Jardim Horizonte Azul, que fica na zona sul de São Paulo, e trabalha como catadora desde 2000. A gente vai conhecer mais sobre a atuação dela, mas eu já adianto que a Helenita é muito mais do que a gente pode elaborar em um episódio. O começo do trabalho como catadora foi complexo para ela, principalmente por ser uma profissão que é vista até hoje como inferior. E foi ao longo dos anos que a Helenita passou a perceber a importância social e política do seu trabalho e também se autoafirmar como catadora, sendo uma mulher negra e periférica. Primeiro foi meu esposo, ele começou por uma necessidade financeira. Após 4 anos desse trabalho dele, com muitas idas e vindas, começava a catar, parava, depois continuava. Aí nós conhecemos um instituto, IBEAC, que é Instituto Brasileiro de Apoio à Comunidade. E desde então que eu me interessei e comecei a estudar qual era essa valorização desse catador. Como na região nós éramos em muitos, na época a gente fez um levantamento, nós éramos 49 aqui na região do Jardim Vera Cruz, Jardim Horizonte Azul e Capela, que são os 3 bairros mais próximos daqui. Aí eu fui estudar mais um pouquinho e aí a gente começou a trabalhar como catador mesmo, começamos a fazer parcerias com escola, hospitais, as casas dos vizinhos, fazendo uma coleta seletiva porta a porta desde 2004. E então hoje eu faço esse trabalho, sustento a minha família, tenho meus 3 filhos, sustentamos eles a vida toda desde 2002 com o trabalho de coleta seletiva. E hoje a gente abrange isso para todo esse empreendimento que a gente mora aqui hoje, que são 816 moradias, e a gente faz esse trabalho de coleta seletiva, de catador, dentro desse condomínio. Resumidamente foi assim. A Helenita começou a trabalhar como catadora em 2000, a partir da necessidade de ter uma renda. Aí nesse caminho ela foi entender mais sobre essa atuação e em 2004 criou, junto com um companheiro e com outros agentes sociais do território, a cooperativa Recicla Vera Cruz. Uma iniciativa para apoiar o trabalho de catadoras, oferecer formações e pautar as demandas ambientais no território. Em 2016, o Recicla Vera Cruz passa a atuar também dentro da Coab que a Helenita mora, o conjunto habitacional em Boimirim, um local que possui 816 moradias e que, em média, eles coletam 6 a 8 mil quilos de recicláveis por mês. Isso só no condomínio, sem contar as coletas em outros territórios e espaços. Até 2020, a cooperativa tinha uma parceria com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, e aí eles possuíam um galpão que comportava todos os processos que faziam com os materiais coletados. Com a pandemia, em 2020, eles precisaram fechar esse espaço e passaram a atuar fisicamente apenas na Coab. A Helenita e a cooperativa trabalham também com oficinas para as crianças em escolas, formações, palestras e em várias outras frentes socioambientais.
Tô contando isso para deixar no radar um pouquinho do que é a atuação da Helenita e do Recicla Vera Cruz. Porque, assim, ainda tem quem questione ou não compreenda a importância do trabalho como o da Helenita e de catadoras dentro das discussões ambientais. E isso ela sente na prática, na pele. Eu já escutei na rua, né? Falar assim, vai procurar um emprego, né? Isso é serviço de vagabundo, isso não dá nada, né? Mas quando a gente começa a visitar os aterros sanitários que a gente tem aqui, aí a gente vê o tanto de material que a gente está enterrando, o tanto de dinheiro que a gente está enterrando, sem contar com a não preservação do meio ambiente. As próprias mulheres daqui, elas só chegam nesse trabalho quando elas se acham que é a última coisa que elas podem fazer, que elas não têm condição de fazer mais nada. Então, quando elas chegam por Recicla Vera Cruz, que chegam para a gente, que a gente conhece, que a gente bate o papo, aí elas veem a importância delas nesse meio. E aí tem um olhar importante que a Helenita trouxe durante o nosso papo sobre a participação de mulheres negras na cooperativa, atuando como catadoras. Bem interessante, porque a gente fala assim, é um grupo de catadores, mas quando você põe dentro de uma cooperativa ou quando você está nesse entorno, a maior parte das trabalhadoras são mulheres. Poucas brancas, as maiorias todas pretas, né? Somos mulheres negras, que eu não sei se é por conta já dos nossos antepassados, que vem com toda essa força, porque para ser catador precisa ter força e perseverança. São muitas. Por aqui eu achei bem forte escutar essa última fala da Helenita, e a gente volta nesse ponto daqui a pouco. Mas só para não perder de vista, mulheres negras da quebrada, indígenas, quilombolas são fundamentais na discussão sobre o meio ambiente. E mais, são corpos que não só discutem e elaboram nessa pauta, mas que atuam na prática, no dia a dia e há tempos. Visitei muitos aterros, vi o tanto de materiais que são enterrados, né? E quantos anos dura cada material daquele para se decompor no meio ambiente. Vi explosões de grás, de lixões a céu aberto aí. Então, eu fiz muitas visitas em vários lugares. E eu tiro o que é bom tanto para o meio ambiente, desse material que eu estou deixando de chegar até lá para ser enterrado, como o que você se torna como um ser humano. Olhar para a atuação de mulheres negras e periféricas a partir do segmento da coleta seletiva é também pensar que são pessoas fazendo trabalhos fundamentais dentro de uma dinâmica de se pensar território e as discussões ambientais. Pessoas que, em geral, não se denominam ambientalistas, socioambientalistas ou qualquer outro termo acadêmico, mas que o fazem no cotidiano, que sabem que termos como esses muitas vezes nem comportam a profundidade que é essa atuação. Por isso que o catador é inviabilizado, que eles só enxergam ele quando ele não passa para pegar o seu material reciclável, que para eles é lixo, mas que para a gente tem uma grande utilidade, tanto financeira como com o meio ambiente. Porque hoje eu consigo ver um material, é menos 10 quilos que não foi para o aterro. Hoje eu consigo ver o meu material assim. É políticas públicas, né? Então, o catador ele precisa ser enxergado. Como a gente está na ponta e pode fazer muita coisa que eles não dão conta de fazer. É isso. A Helenita contou um pouco sobre o corre dela e, ao mesmo tempo, trouxe várias pontuações sobre esse lugar do trabalho que não é visto, que muitas vezes não é entendido como trabalho e a total relação disso quando envolve mulheres. E para desenrolar mais sobre essa atuação de mulheres negras na pauta ambiental, eu troquei uma ideia com a Ana Sanches, que é pesquisadora na área socioambiental e de questões raciais e que também está estudando no doutorado a luta de mulheres negras dentro do socioambientalismo. As mulheres são a base das lutas ambientais, mas também de todas as lutas que a gente conhece. Né? Posso falar em nível de Brasil, mas a gente pode pensar no Caribe, a gente pode pensar nos Estados Unidos, a gente pode pensar na Europa. Então, as mulheres são as que mais se articulam em torno da resolução de um problema. E a questão ambiental não é diferente. Então, acho que o primeiro ponto que eu aponto como a importância das mulheres dentro da área socioambiental é porque elas são a maioria que fazem toda a movimentação e articulação quando a gente pensa numa questão ambiental. Então, se você for num quilombo, você vai ser recebido por mulheres. As mulheres plantam, as mulheres colhem, as mulheres bordam, as mulheres cantam, as mulheres caçam, as mulheres cozinham. Então, as mulheres elas têm um papel fundamental quando a gente pensa a ética do cuidado, né? Para si mesma, para a comunidade, né? Para a terra, para o seu mundo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu apontaria, né? São muitos pontos, mas acho que esse, para mim, é fundamental. As mulheres, quando a gente olha para a luta socioambiental, elas são as que mais se articulam
né, dentro dessa organização e da articulação do cuidado. E um segundo ponto que eu também acho muito importante é a questão da visibilidade para a luta das mulheres, porque nós, mulheres negras, e aí, né, relembrando que é importante que as mulheres negras, assim como as mulheres indígenas, tenham visibilidade, porque elas são a luta, elas são a base da luta socioambiental, ao mesmo tempo elas são invisibilizadas. Então, é importante que a gente pontue e jogue luz, né, nesse cenário da luta das mulheres negras, que é uma pauta socioambiental, porque elas são as que menos têm possibilidades de holofotes. Então, a gente tem uma ou outra, né, que acaba tendo visibilidade pelo seu trabalho, mas se a gente olha para o macro, né, o tanto de mulheres negras, indígenas que têm atuantes na área socioambiental, a visibilidade, as nomenclaturas não chegam até elas. Então, tem muitas lutas, principalmente de mulheres negras periféricas, que são invisibilizadas, porque elas são atravessadas pelo machismo, pelo racismo e também pela questão de classe. Então, as mulheres negras, elas seguem sendo invisibilizadas quando se pauta a questão ambiental. Eu acho que um último ponto que eu também traria é que as mulheres negras, quando a gente pensa em questão ambiental, elas não estão conectadas historicamente dentro dessa visão. É como se as mulheres negras não atuassem na pauta socioambiental. Então, há um distanciamento da nomenclatura mulheres negras periféricas e lutas socioambientais, é como se as coisas não estivessem conectadas. Quando a gente olha para os territórios, né, vamos pensando nas cidades, que é principalmente o campo que eu atuo, mas também pensando no campo rural, nas florestas e os povos das águas, a gente vai olhando que, na verdade, as mulheres negras sempre atuaram dentro da cosmovisão, assim, de meio ambiente. Lembram da fala da Helenita sobre dentro da cooperativa, no grupo de catadoras, a maior parte delas serem mulheres negras? E aí ela comenta sobre essa relação com o passado. A Ana também trouxe um olhar para esse ponto. Quando a gente olha, né, a construção do Brasil, que foi baseada em invasão de território, colonização, exploração de corpos, e olha na atualidade, né, o quanto o capitalismo ele é fundamentalmente racista e machista, a gente vai começar a perceber que toda essa desvalorização de certos corpos, ele está fundamentado nesse processo histórico, né? Então, não é à toa que a gente vê que corpos negros, assim como corpos indígenas também, eles são desconsiderados de reconhecimento e, portanto, também de redistribuição, né, de questões trabalhistas, por exemplo, de dinheiro, porque eles vêm dessa herança colonial. Então, olhar as mulheres negras dentro de um trabalho não reconhecido é ter a certeza que a gente ainda vivencia um processo colonial. Mas eu acho que o grande link aqui está quando a gente olha a população negra como geral, mas principalmente a mulher negra. Então, não é à toa que a maioria das domésticas são mulheres negras, e as catadoras também. Então, são dois grupos aqui que a gente está falando que lutam por reconhecimento de trabalho, mas que não são reconhecidas. Elas não são reconhecidas porque não é só o trabalho que é subalternizado, é porque os corpos que executam esses trabalhos não são considerados como dignos de serem reconhecidos e muito menos dignos de serem remunerados, enfim, dentro de uma perspectiva tão grande que é o quê? Uma solução ambiental, né? Uma parte de uma solução ambiental, né? Então, reconhecer o trabalho das catadoras, mulheres negras em maioria, seria reconhecer que elas são a luta, né? Seria reconhecer que elas estão trazendo solução socioambiental, ou seja, remunerá-las e reconhecê-las de uma forma digna, né? Aqui a gente está partindo do trabalho da Helenita como catadora e gestora do Recicla Vera Cruz para trazer a pontinha de um cenário que é enorme. A Helenita e a Ana ajudam a gente a pensar sobre várias coisas, como, por exemplo, corpos e trabalhos que são considerados dignos ou não de visibilidade e atenção, mulheres que são a base de tudo que é tipo de discussão e luta, da moradia ao meio ambiente, além de saberes e fazeres que são nomeados por alguns a serviço de poucos. Como a Ana bem trouxe, as mulheres negras e indígenas periféricas quilombolas são as que mais se articulam em torno da resolução de um problema e na questão ambiental não é diferente. Mesmo o protagonismo ainda concentrado em uma intelectualidade branca, ainda são corpos negros e de mulheres que seguem historicamente lidando na prática com as demandas sociais e ambientais que atravessam esses corpos. Eu vejo a importância desse trabalho e que ele não é menos merecedor de que nenhuma outra profissão.
e que eu acho ele justamente muito necessário para o momento que a gente vive hoje, né? Então, e a maior parte do trabalho de coleta seletiva, elas são feitas por catadores e não por caminhões da prefeitura que venham fazer essa coleta em condomínios, em lugares específicos, né? Porque eles também não têm aqui dentro desse conjunto habitacional uma coleta efetiva. Ela só é feita por catadores. Enquanto a gente tem mulheres brancas empreendendo e tendo sucesso, como, por exemplo, quando a gente olha na área do empreendedorismo, da maquiagem, né, da área da estética, a gente vê mulheres negras num outro tipo de trabalho que não é considerado empreendedorismo e também não é nem reconhecido como trabalho. É visto como algo, bom, eles estão fazendo aqui um trabalho, olha aqui, né, vamos ajudar essa catadora aqui a separar o plástico para ela. Não tem essa visão que o trabalho dela é um trabalho extremamente importante em nível local e global. Então, isso é fruto desse processo racista, classista, né, capitalista, patriarcal, que vem de uma supremacia branca, né, que está empreendendo, está sempre tendo ideias inovadoras, é sempre super criativo, e as mulheres negras que estão fazendo uma luta essencial não têm essa mesma consideração, esse reconhecimento. Então, acho que esse é o gancho, né, pensar o nosso presente olhando para o passado. Lá nas redes do Desenrola tem fotos, vídeos e outros conteúdos a partir desse papo com a Helenita e com a Ana. Procura lá por Desenrola _ no Instagram e aí aproveita para curtir, comentar e compartilhar as nossas produções. No nosso portal tem entrevistas, reportagens, perfis, muita coisa. É só acessar desenrolenãomenrola.com.br. E eu não posso terminar sem antes pedir para você deixar seu joinha se estiver escutando pelo YouTube ou sua estrelinha se estiver escutando pelo Spotify. Bora dar essa atenção pra gente? Link das redes, portal, campanha, tudo aqui na descrição do episódio. O Cena Rápida chega para vocês quinzenalmente às quartas no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.